Olá pessoal, olá amigos da Engenharia Elétrica e Eletrônica e áreas afins. Eu sou o professor Clenilson Silveira. Hoje eu vou dar continuidade ao assunto sobre capacitor. Eu vou falar sobre a capacitância, que é a propriedade do capacitor. Nós vimos na aula passada que o capacitor, basicamente é formado por duas placas condutoras separadas por uma determinada distância e que é separada por um dielétrico. Pode ser o ar ou outros materiais isolantes. Essas duas placas são submetidas a uma diferença de potencial que faz com que cargas fiquem armazenadas. A equação que expressa a quantidade de carga acumulada é dada por essa fórmula aqui. Quantidade de carga acumulada é igual a capacitância C vezes V de T, que é a diferença de potencial. Então, a capacitância ela é uma medida que expressa a capacidade que o elemento tem de armazenar energia na forma de campo elétrico. Esse campo elétrico é criado pela separação de cargas elétricas positivas e negativas. A capacitância, então, expressa a relação entre a quantidade de carga acumulada e a diferença de potencial. A unidade da capacitância é o farad, representado pela letra F, e como um farad é uma medida alta, costuma-se utilizar submúltiplos dessa medida, como microfarad, picofarad, nanofarad, enfim. O capacitor mais simples é o capacitor de placas paralelas, e a capacitância ela pode ser expressa pelas dimensões e também pelas propriedades construtivas desse capacitor. Então, a capacitância é igual a epsilon vezes A dividido por D. Epsilon é a chamada constante dielétrica ou permissividade elétrica. A é a área de uma das placas, considerando que as placas são de tamanhos iguais. E D é a distância entre as placas. Portanto, percebemos por essa fórmula que a capacitância ela é diretamente proporcional à permissividade elétrica e à área, mas é inversamente proporcional à distância. Nessa aula de hoje eu vou tentar explicar essa relação entre a capacitância e esses parâmetros. Vamos analisar o parâmetro da área das placas. Aqui estamos nessa figura representando o capacitor visto de frente, uma visão frontal. Então, o capacitor, quando ele tem uma determinada área, ele tem uma capacidade de armazenar uma determinada quantidade de carga, né, quando ele é submetido a uma diferença de potencial. Se eu aumentar a área do capacitor, eu consigo armazenar mais cargas. Então, visto que o acúmulo de cargas é maior, por essa fórmula aqui, a capacitância é diretamente proporcional à quantidade de carga, portanto, a capacitância aumenta. Então, área maior da placa, maior quantidade de cargas, menor área, menor quantidade de cargas. Então, aqui, quando você aumenta o tamanho da placa, você tem uma maior quantidade de cargas. Agora, em relação à distância, né? A capacitância é inversamente proporcional à distância entre as placas. Como é que se explica isso? Temos de nos lembrar que as cargas positivas ou negativas, elas exercem uma força de atração de cargas de sinal contrário ou de repulsão de sinais iguais. Então, por exemplo, nessa placa aqui, com cargas positivas acumuladas, ela exerce uma força de atração por mais elétrons, né, para essa placa aqui. Então, quanto menor a distância, maior a força de atração. Da mesma forma, esses elétrons eles exercem uma força de atração por cargas positivas. Então, se eu diminuo a distância, a força de atração é maior e o número de cargas também é maior. Número de cargas maior, capacitância maior. Portanto, o simples fato de você aproximar mais as placas resulta em maior quantidade de cargas e resulta numa maior capacitância. Agora vamos explicar a questão do epsilon, que é a permissividade elétrica. Já é um pouco mais complexa a explicação, mas eu vou tentar ser o mais simples possível nesse vídeo. Se alguém quiser mais detalhes, visto que esse assunto aqui já recai mais em teoria eletromagnética, eu posso fazer um outro vídeo, caso vocês queiram, vocês peçam. Vamos analisar. Vamos entender o que é o epsilon primeiro. A permissividade elétrica, ela expressa a habilidade que um isolante tem de ser polarizado quando se aplica um campo elétrico, representado pela letra E. Então, nós sabemos que um material isolante ele não tem cargas livres como um condutor. Tem cargas, mas essas cargas são chamadas de ligadas. Elas são ligadas por forças finitas. Então, quando você aplica um campo elétrico E nesse material isolante, nesse material isolante são criados dipolos, e esses dipolos são alinhados na direção do campo. O que são dipolos? Dipolos é quando nós temos duas cargas separadas por uma distância d. No caso de um átomo, aqui nós estamos representando um átomo sem campo elétrico, o campo elétrico é zero, as distâncias relativas dos elétrons em relação ao núcleo, elas são iguais. Então, se você for pegar todas essas cargas, todos esses elétrons aqui, a distância relativa dessa carga total, em relação ao núcleo vai ser zero. Então, quando você aplica um campo elétrico em um átomo,
esse campo elétrico, ele desloca, né? Ele faz com que, por exemplo, os elétrons tendam a se mover contra a direção do campo elétrico. Isso faz com que as distâncias relativas mudem. Então, a carga total, né, resultante desses elétrons, ela fica deslocada e aí é criado um dipolo. Quando é criado um dipolo, nós temos o momento de dipolo. O momento de dipolo é igual a Q, que é a carga, vezes a distância. Então, pensem assim, quanto maior é o meu epsilon, ou constante de elétrica, maior a capacidade de se criar um dipolo e desse momento de dipolo ser maior. Então, quanto maior o epsilon, maior é a capacidade de átomos ou moléculas serem polarizadas. Vejam um exemplo aqui, vamos tentar ilustrar. Essa parte amarela aqui dessa figura, estamos representando que é um material isolante com determinado epsilon. Um epsilon alto. Como o epsilon dele é alto, ele tem uma alta habilidade, uma grande habilidade de gerar dipolos. Então, os átomos ou moléculas ficam nesse formato aqui, né, de cargas separadas, e também elas se alinham com o campo elétrico. Lembram da aula passada que quando as placas que têm cargas acumuladas, elas criam um campo elétrico. Então, esse campo elétrico polariza o material isolante, criando esses dipolos, e eles ficam alinhados em relação ao campo elétrico. Aqui está exagerado, tá? Não são todos os átomos que ficam assim tão bem alinhados, né? Mas quanto maior o epsilon, mais átomos, mais moléculas são alinhadas, tá, ao campo. E o que vai acontecer é o seguinte, que dentro do material, na parte interna do material, essas cargas elas vão se anular. Por exemplo, essa carga negativa vai se anular com essa carga positiva e assim por diante. Mas nas bordas nós vamos ter o quê? Uma concentração de cargas. Vamos ter concentração de cargas negativas de um lado e de positivas do outro, certo? Notem que essas cargas que estão aqui acumuladas nas bordas do material, próximo às placas condutoras, elas têm sinal oposto às cargas que já estavam acumuladas. Então, nós vamos ter mais ou menos isso aqui. Essas cargas aqui elas vão tender a atrair mais cargas de sinal oposto. Então, por exemplo, esses elétrons aqui, que estão nessa borda, vão atrair mais cargas positivas. E assim também, as cargas positivas aqui na borda do material vai atrair mais cargas negativas aqui para essa placa. Portanto, quanto maior o epsilon, maior a quantidade de cargas acumuladas, maior a capacitância. Se nós temos, por exemplo, um capacitor que tem o A como de elétrico, que é o que tem o menor epsilon possível, e nós adicionarmos outro material que tem um epsilon maior, eu aumentei o epsilon, criei essas cargas aqui e a atração por mais cargas vai ser maior. Então, vou ter mais cargas, maior a capacitância. Espero que tenha ficado claro e peço que vocês comentem o que não entenderam, né? Ou o que entenderam. Gostaria muito que vocês dessem feedback com o gostei, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para que tenhamos mais visibilidade nessas aulas aqui e eu me motive a fazer mais aulas. Agradeço muito a atenção de todos. Na próxima aula sobre o capacitor eu vou falar sobre a relação de tensão e corrente nos terminais de um capacitor. Agradeço a atenção e até a próxima aula.